A medicina existe desde que existe a humanidade. Os povos indígenas e até mesmo o pessoal da pré-história buscavam maneiras de sanar a dor das pessoas da tribo, ou desenvolviam ervas para curar os machucados e por aí vai. No Antigo Egito, eles conheciam muito sobre anatomia e conseguiam analisar como que as doenças modificavam o corpo quando eles faziam o processo de mumificação. Já o pessoal da Grécia Antiga tinha um cara que chamava Hipócrates, que ele estudava pacientes e deixou descobertas importantes sobre doenças como malária, pneumonia, tuberculose, isso lá no século 3 a.C. Na Idade Média, a igreja dominava a medicina com procedimentos assim, um pouco bizarros, né? E foi só no século 19 que a ciência passou a lidar com o tratamento dos enfermos de maneira mais eficaz. E também tem um cavaleiro do Zodíaco de Serpentário, que é a 13ª casa, né? Mas isso aí é só um bônus que... Nossa, ele é muito bonito, ele é muito legal. Essa é a minha ciência, né, Cavaleiro do Zodíaco? Mas não é só isso não, tem mais coisa. Mas pra isso você tem que começar a assistir o Nerd Show hoje. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? A medicina evoluiu graças a Deus e chegou na mão da ciência e tá aí até hoje. Nem tanto, né? Mais ou menos. Só que seja lá com os povos antigos ou seja na modernidade, tratamentos e medicamentos esquisitos e perigosos já foram usados para curar os pacientes. E você vai ver vários deles no Nerd Show hoje. E você vai dar graças a Deus que você não nasceu nos séculos para trás. Você quer ver só? Você duvida? Então vamos começar o episódio? Vambora! Você sabe o que é ópio? Aplica ele numa frase então. É assim, o pior que pode acontecer é acabar o queijo em casa. O ópio é uma droga extraída da planta mais conhecida por papoula. E se você jogava The Crimes no seu navegador, você vai lembrar bem disso aí. Ela vem lá da Ásia e é o conteúdo de dentro do caule da planta que é trabalhado até conseguir a substância que tem cerca de 12% de morfina, que é usado como um analgésico bem forte. A morfina foi isolada em 1804, mas a humanidade sabe dos efeitos do ópio tem muito tempo. Pra você ter uma noção, tem registros do pessoal usando papoula como um medicamento há mais de 4.000 anos antes de Cristo. O látex que é retirado dela tem efeito sonífero e é altamente anestésico. Por isso os povos antigos usavam tanto, já que ela é altamente eficaz quando o assunto é a inibição de dores fortes. Mas como tudo tem dois lados, um dos efeitos colaterais de usar o ópio é o potencial de vício altíssimo, o que fez com que ele fosse proibido em diversos países. Só que o pessoal curtia tanto que até guerra a plantinha conseguia fazer. Na verdade, a planta fica lá, né, na dela, florescendo, quietinha, fazendo fotossíntese e tal. Um homem que arregaça com tudo. E nesse caso foram os homens ingleses. A China tinha um comércio bem fechado no século XIX. E as mercadorias inglesas não eram muito requisitadas pelos chineses assim, mesmo com a Inglaterra produzindo diversas mercadorias a milhão por causa da industrialização, né? A China não importava nada. Foi aí que os ingleses tiveram um clique. Vamos fazer o seguinte, vamos vender algo ilegal que eles curtem bastante, o ópio. Só que a palavra certa aqui é contrabandear, né? Porque era proibido por lá. Então toneladas e mais toneladas de ópio começaram a ser vendidos de maneira ilegal na China por comerciantes ingleses para equilibrar ali as contas. Mas o governo chinês ficou tão pistola, mas tão pistola, que proibiu o contrabando, só que a Inglaterra revidou. Daí vários conflitos aconteceram. De um lado, a China começou a apreender e queimar o ópio que chegava lá e expulsou os ingleses do país. Vamos dar o fora daqui, Catherine. Este lugar me dá nojo. E do outro, a Inglaterra declarou guerra, bombardeou a cidade de Nanquim, que não era nada de tinta, né? E destruiu embarcações chinesas. Foi em 1842 que os dois assinaram um tratado de Nanquim e acabaram com a guerra, com a condição de que a Inglaterra pudesse comercializar a droga. Só que não demorou para que novos conflitos acontecessem. E aí, meu filho, a história é longa. Resumindo, a China só se ferrou e teve que aceitar o comércio inglês do ópio, que simplesmente viciava a população chinesa a troco de dinheiro. Hoje em dia, felizmente, o ópio já não é mais legal e nem comercializado na maioria dos países. Até hoje, a morfina é usada em ambientes clínicos, só que o ópio puro, extraído da papoula, é altamente proibido. E um detalhe interessante é que ele nunca foi amplamente utilizado aqui no Brasil, na nossa região, sim, pelo menos isso, né?
O ácido lisérgico é uma substância artificial descoberta em 1943 por um químico suíço chamado Albert Hofmann. Por a gente, né, povão, ela ficou famosa sob o nome de LSD. Você tá chamando o Brito? Desgraça. Romero Brito? Se eu tô chamando? Katrina? É óbvio, velho. Vai doer pra meu braço, velho. Guarapari Búzios é minha arte. E antes que você diga que isso aí é uma coisa de fã de Pink Floyd, né, dos Mutantes, você tem que saber que o LSD já foi muito usado como medicamento. Logo depois que o suíço descobriu o ácido, alguns médicos passaram a utilizar a droga neles mesmos, para entender como é que eram os efeitos da esquizofrenia, já que o LSD causa alucinações fortes e distorção da realidade. Mais pra frente, ele foi usado como tratamento de neuroses, né, problemas psiquiátricos no geral e até mesmo alcoolismo. Olha só que doideira. Acredite se quiser, o ácido lisérgico já serviu para tratamento de crianças com autismo e para ansiedade, mas perceberam logo que ele não era muito eficaz contra nada disso e ainda constataram que, além das alucinações, os pacientes perdiam o discernimento do perigo, sabe? Os movimentos, reflexos ficavam mais lentos e alguns ficavam bem mais eufóricos do que em outros. E eles perderam a capacidade de diferenciar o que é real e o que é fruto da imaginação, tipo a esquizofrenia que eu falei, né, tem pouco tempo. O LSD é a substância mais poderosa que o ser humano já desenvolveu para influenciar a mente. Já usei a comparação da energia nuclear com esse material. Acho que nas mãos corretas ele trará mudanças. Só que nos anos 60, o pessoal do Woodstock já tinha caído de amores por essa droga e foi aí que ela atingiu o ápice no uso recreativo, mesmo que bem fora da lei. Se você achava que o tal do tratamento Ludovico do laranja mecânica era ruim, sabe o que eu tô falando? Aquele que eles colocaram o cara pra ver cena de violência, assim, ultra violência, pra ficar meio doido. É um trem sinistro. Você não vai nem querer ver esse aqui. Basicamente, a lobotomia é uma cirurgia onde os médicos retiram uma das 4 partes em que o nosso cérebro é dividido, chamado de lobos, né? A técnica foi criada por um neurocirurgião português chamado Antônio Egas Muniz, lá em 1935, e acabou rendendo um Nobel da Medicina para ele em 49. Olha só que doideira. Ela foi usada para conter problemas mentais, acalmar pacientes considerados histéricos, para acabar com convulsões e algumas outras coisas. Seria ótimo, né, se não fosse pelo fato de que cada região do cérebro tem uma função e quando parte dele é retirado, essa função ou essas funções ficam debilitadas. Muitos pacientes eufóricos se acalmavam porque eles entravam praticamente num estado de morto-vivo. Até mesmo em crianças hiperativas, esse procedimento foi feito. No geral, qualquer desvio de conduta era motivo para eles colocarem uma furadeira na sua cabeça. Olha só que coisa boa. A lobotomia só deixou de ser praticada depois que inventaram remédios antipsicóticos lá na década de 50 e 60. Hoje ela não é mais praticada, a não ser que seja para retirar um tumor ou alguma outra coisa que possa ser mais prejudicial que a própria retirada de uma parte do cérebro. Uma coisa interessante é que se fizeram uma lobotomia numa criança de até 3 anos de idade, alguma das outras partes do cérebro que sobraram podem assumir a função da parte extraída e a criança pode crescer sem sequelas. Olha só como é que o corpo humano atua, né? Agora olha só, imagina um remedinho que consegue ajudar no tratamento da depressão, porque te deixa mais feliz e aumenta a sua autoestima. Te ajuda a emagrecer, porque inibe a fome e o apetite, por exemplo. Te deixa mais animado, porque aumenta a libido. Te deixa estralando. E de quebra ainda acaba com seu sono e te deixa no 220 volts por hora. Mas só tem um pequeno probleminha nesse remédio, né? Se chama metanfetamina e já usaram ela para tudo isso e mais um pouco. A metanfetamina foi sintetizada em 1919 no Japão, que usou essa droga nas tropas do exército durante a Segunda Guerra Mundial, que ela deixava os soldados super doidaços, assim, ó, matar quem? Nos anos 50 eram os atletas que usavam elas e também os estudantes universitários para deixar todo mundo ligadão no breu, no grau. E você podia comprar isso aí na farmácia. Só que aí veio a metanfetamina injetável, que muda toda a história. O consumo via tomar, né, oral, já era perigoso e altamente viciante. Mas depois que socaram a droga na seringa, as coisas ficaram muito mais tensas. Enquanto ela fez todas aquelas maravilhas, a metanfetamina também aumenta os batimentos cardíacos com bastante força, causa dependência, se você tomar bem pouco, aumenta a pressão, gera psicose, anorexia, ansiedade,
ansiedade, mas uma porrada de trem. Daí os médicos colocaram na balança assim, o que faz mais bem do que mal? Vamos ver aqui. E aí resolveram parar com o uso dela. As leis contra o uso recreativo foram ficando cada vez mais severas, principalmente nos Estados Unidos, que é o país onde mais se usa metanfetamina até hoje. E é impossível falar dessa droga sem falar do Walter White, né? Você lembra do protagonista do Breaking Bad? A Química do Mal. O Walter White lá não só produzia metanfetamina, como ainda coloria os cristais de azul, para que ele ficasse bem mais característica, né? Se fosse um símbolo de pureza. O curioso é que em 2014, a polícia norte-americana apreendeu quilos e mais quilos de metanfetamina azul em mais de um estado diferente. Depois, constataram que a série influenciou os traficantes da droga a seguirem a cor do Eisenberg para alavancar as vendas. Mas seja lá qual cor for, melhor não mexer com um trem desses nunca na sua vida. Quando algum desses amigos chegar oferecendo droga, você pega os seus dedinhos e faz assim com as drogas. A natureza é um negócio muito louco, né? Quando a gente pensa em metal, vem na cabeça um ferro, ouro, prata, tudo que é duro, resistente. Só que havia o mercúrio e acaba com tudo isso, já que ele é um metal que fica líquido em temperatura ambiente. E parece de tudo, menos uma coisa natural. Assim, é meio hipnotizante, é meio satisfatório. Você, nossa, o trem fica... Só que mais louco do que o mercúrio ser um metal líquido é o fato dele ter sido usado amplamente na medicina internacional. Os povos chineses do século II depois de Cristo acreditavam que o mercúrio dava uma guinada na vida do tchaca, sabe? E usavam ele como pomada diretamente no corpo. Se é que vocês estão me entendendo. Eita, pô. O imperador Qin Shi Huang também se ferrou tomando pílulas de mercúrio, porque ele achava que isso faria dele uma pessoa imortal. Assim, muito pelo contrário, né? Mas dizem que quando a gente morre, a gente vai pra vida eterna. Então até que deu certo, porque ele foi intoxicado e bateu as botas, né? Então assim, alcançou o objetivo. Os gregos também usavam o metal como um antisséptico. E até o século XX, era comum os médicos colocarem pequenas doses para o tratamento de algumas DST, que são as doenças sexualmente transmissíveis, né? Que você deve ter aprendido aí na escola. Se não aprendeu, deveria ter aprendido. A DST ia embora, mas o paciente tinha problemas com os rins e o fígado. Eles matavam, tipo assim, uma barata com um canhão, né? Só que os riscos de contaminação são muito altos e nós paramos de usar o mercúrio. Nem o termômetro de mercúrio existe mais, tanto os de parede quanto os de medir nossa febre. De tão perigoso que o trem é e o povo lá atrás esfregando sei lá onde para ganhar potência sexual. Ai, meu Deus do céu. Mas você sabe de alguma coisa também que vicia as pessoas? Esse vício se chama Programa Nerd Show. E você tem que se inscrever nesse canal, porque você ajuda demais a salvar um pão de queijo dos maus tratos. Clica no joinha aqui, gente. Vamos inscrever, chegar em 2 milhões, pelo menos esse ano, pra gente ficar feliz, né? Até o Natal nós temos que bater essa meta aí. Combinado? Conto com a sua ajuda. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse programa. Foi muito educativo, né? E ó, lembrando, diga não às drogas. Ó, isso é um conselho para a vida, tá? Passe isso para todo mundo. Lembra desse vídeo. E lembrando desse vídeo, tem mais vídeo para você assistir aqui. Eu quero que você faça uma maratona nesse canal. Maratona de pão de queijo. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante para vocês. Então, adeus!